Em relação aos caciques de cada partido, né? O PDT tinha ou tem um grande Tinha o cacique. Álvaro Dias, que não foi eleito agora. O Álvaro Dias era um excelente senador. Isso eu acho que é positivo para a política? Não. Essa de ter uma pessoa que... Não, é que os caciques, de um modo geral, professam a doutrina de quem está no governo. Veja, o Alcolumbre, ele muda conforme quem está no poder e ele comanda a distribuição das emendas parlamentares, que é uma das anomalias mais graves da política brasileira, porque é através da verba das emendas parlamentares é que se compram votos, principalmente quando há 2 anos atrás surgiu o agravamento completo das emendas, que foi o RP9, o orçamento proibido, o orçamento secreto. Isso acabou com a política brasileira. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal revogou, mas aí sobraram as verbas, sobraram os 19 bilhões do orçamento secreto. E, entretanto, se fez a pergunta no ano passado, quando, em outubro, o Supremo julgou inconstitucional o orçamento secreto. E aí, essa verba está no orçamento da União para o ano que vem. O que vamos fazer com 19 bilhões de reais? Aí, depois de uma reunião do presidente da Câmara, presidente do Senado, representante do governo Lula, presidente do Supremo, decidiram que metade desses 19 bilhões ficariam com o governo para a área da infraestrutura. Ficariam, na verdade não estão ficando, estão servindo para compra de votos. E os outros 9 bilhões e pouco, 9 bilhões e meio, viriam para os parlamentares. Aí caiu no nosso colo uma verba extraordinária para nós distribuirmos. Nós que estávamos em fim de mandato, mas ainda mandávamos naquela verba, que é a verba do ano passado. O que eu fiz? Eu continuei fazendo aquilo que eu fiz durante toda a minha legislatura. 80% para hospitais, postos de saúde e ambulâncias. Foco na saúde. Inclusive, aqui para Canoas, para o nosso Chora das Graças, eu destinei R$1 milhão. Para o hospital da PUC, R$2 milhões. Para cardiologia, R$1 milhão. Para a Santa Casa, R$2 milhões. O Clínicas de Passo Fundo, R$2 milhões. O Hospital de Novo Hamburgo e assim por diante. 80% para hospitais, eu distribuo sempre, e 20% para creches. E no restante, que só acabou sobrando, eu visitei o Melo no início do ano e disse: Melo, eu sou cidadão de Porto Alegre, mas nunca fiz nada para Porto Alegre. Eu quero que você me indique quais as maiores necessidades de Porto Alegre. Opa, eu vou reunir os secretários e vamos ver. Aí reuni os secretários e me deram uma lista. E aí eu destinei verba, que serão entregues agora em agosto, setembro, destinei R$9 milhões para Porto Alegre, sendo que R$2 milhões para o Hospital de Pronto-Socorro, R$1 milhão para instalar o Museu de Porto Alegre, que vai ocupar as dependências da Prefeitura Velha, R$1 milhão para o restaurante comunitário da Restinga, depois mais uma verba para a recuperação do ginásio Tesourinha, para melhorias no Teatro Renascença, mais uma verba para a banda de Porto Alegre, e assim por diante. Distribuir R$9 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Belas escolhas.